Este é o estudo da terceira trombeta de Apocalipse. Lembrando que quem tocam as trombetas são os anjos das 7 igrejas. São exatamente 7 anjos e 7 igrejas. Plenitude da igreja de Yeshua, de Cristo. Então, os mensageiros são de Deus. E relembrando o toque dessas duas primeiras trombetas, a primeira trombeta cai fogo misturado com sangue sobre árvores e sobre erva verde, 1/3. Então a gente já viu que é o derramamento de poder e salvação deste 1/3 das árvores e erva verde, que não são árvores nem ervas verdes literais, mas são pessoas. E essa unção é o cumprimento de Joel capítulo 2. A chuva serôdia que cai sobre a terra. Terra, nós sabemos, é Israel. Israel simboliza a igreja, as 12 tribos, as 2 casas de Israel. E ao cair na terra, vai capacitar as 2 testemunhas, Apocalipse 11, a tocar essas trombetas e anunciar o evangelho eterno. E vai sair fogo de suas bocas. Terão liberdade para pregar por 3 anos e meio. A segunda trombeta é após a primeira. Consequentemente, após a capacitação das 2 testemunhas, elas são enviadas às nações. E nisso cai uma montanha ardendo em chamas, porque as testemunhas estão em chamas. Porque as testemunhas foram ungidas por esse sangue e por esse fogo que caiu do céu sobre elas. E ao pregar a palavra de Deus, ao evangelho eterno, 1/3 dos seres viventes no mar morreram. Mas também 1/3 das águas do mar se tornou em sangue. A gente sabe que água e mar são povos, línguas e nações. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações, daqueles que vendiam as coisas de Deus, daqueles que faziam comércio das coisas de Deus, daqueles que se promoviam às custas do nome de Deus, daqueles que pregam e ensinam a mentira. Então é nesse contexto que cai a terceira trombeta. Então o texto base é Apocalipse 8, a partir do verso 10, que diz assim: O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Verso 11. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então a gente não pode interpretar literal mais uma vez, como a gente fez na primeira e na segunda trombeta, porque a gente vê uma grande estrela ardendo como tocha, caindo do céu. E ela vai cair exatamente sobre as fontes das águas. Então a gente vê essa grande estrela caindo do céu sobre a 1/3 parte dos rios e as fontes das águas. A gente sabe que basta um meteoro de tamanho razoável para causar um grande estrago na Terra. Agora imagina uma estrela. Aliás, estrela não cai na Terra, né? Não tem como. A estrela é muito maior do que o próprio planeta Terra. Se isso fosse possível, não sobraria ninguém, né? Quanto menos a 1/3 parte. Então, mais uma vez, o ensino que Deus está nos passando da terceira trombeta é espiritual. Nós temos que entender aqui os símbolos, as chaves, para entrar em harmonia com a primeira e a segunda trombeta. Então nós sabemos que anjo é uma estrela e também é um homem. E a gente lembra de Apocalipse 12, onde o dragão, com a sua cauda, arrasta 1/3 das estrelas.
Nós sabemos que a cauda do dragão é o profeta que ensina mentira, segundo o livro de Isaías. Então, uma dessas estrelas que cai do céu vai contaminar as águas e vai transformar as águas em amargas. E quem beber dessa água vai morrer, porque elas são venenosas. Então essas trombetas são avisos ao povo de Deus, principalmente à casa de Israel, conforme a gente viu no livro de Ezequiel, que é a mensagem do Evangelho Eterno. A questão é quem vai ouvir e quem não vai ouvir. Aqueles que ouvirem, mesmo que porventura bebam de águas amargas, venenosas, não vão morrer. Porque Yeshua é o nosso Senhor. Yeshua é aquela árvore, entre aspas, que foi jogada sobre as águas amargas e as tornaram em doces. É exatamente aquele contexto do livro de Êxodo, um símbolo ali onde Moisés fez este ato, orientado pelo Senhor, a jogar uma árvore sobre as águas de Mara, e elas se tornaram doces. E saindo dali encontraram 70 palmeiras e 12 fontes de água. 12 fontes, 12 tribos, jorrando água viva. 12 fontes jorrando água viva. E 70 palmeiras, 70 nações da terra. Nós sabemos que essa água venenosa, amargosa, que essa estrela absinto derramou nas águas, foi enviado por Deus. Porque nada do que acontece no céu ou na terra acontece sem a permissão de Deus. É devido à iniquidade, devido à apostasia de parte do povo de Deus, que Deus envia as pragas. Deus envia o mal. Mas a questão é, o que significam essas águas amargas? São doutrinas falsas. Deus permite o espírito do erro para aqueles que se perdem, mas concede o Espírito Santo para aqueles que buscam a verdade, com sinceridade, com integridade e são fiéis a Deus. A questão é, que tipo de água nós estamos bebendo? Nós estamos bebendo das fontes de água doce, sem contaminação, ou das águas amargas contaminadas pelos ensinos humanos, pelos dogmas, e por tudo aquilo que nos mantém na ignorância espiritual? Vamos ver alguns versos de onde eu me embasei para explicar a terceira trombeta. Isaías 5:20. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Assim são os homens iníquos, assim são os homens que praticam a iniquidade. Eles trocam o bem pelo mal, trocam a luz pelas trevas, e falam que aquilo é bom, é agradável. Então é por isso que o profeta Isaías diz, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Porém, nós sabemos o que é amargo, e o que é doce. Aquilo que é venenoso não pode ser saudável, e vice-versa. Temos outras passagens aqui. Vemos aqui passagens que Deus concederia águas amargas ao seu povo. Jeremias 8, a partir do verso 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Esse texto não é familiar ao que Yeshua disse aos fariseus? Que eles sabem quando vai chover, mas não sabem discernir os sinais dos tempos? Olha só. Continuando Jeremias 8, verso 8. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco?
pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Verso 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então, ou seja, não adianta nada sabedoria se nós rejeitarmos a própria palavra de Deus. Então, esses sábios, entre aspas, vão ser envergonhados e aterrorizados e presos. Verso 10. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então, olha só, uma sabedoria que não traz frutos, tinham ganância e usavam de falsidade, e trocavam o doce pelo amargo. Verso 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Esses são os falsos profetas. Esses são os falsos pastores, os falsos rabinos, que procuram agradar os ouvidos das ovelhas. Curam superficialmente as ovelhas, mas não ensinam as ovelhas a caminharem com seus próprios pés. Não ensinam as ovelhas a verdade plena. Mantém as suas ovelhas cativas na sua mão, porque muitos desses pastores, rabinos, lucram não só financeiramente, mas também moralmente, através do nome, do status que ocupa perante elas. Verso 12. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Verso 13. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Verso 14. Por que estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento, e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Viu aí, verso 14? Deus concedendo água venenosa a estes rebeldes. Verso 15. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Verso 16. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Verso 17. Porque eis que enviam para entre vós serpentes áspides, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Percebam bem esse verso 17. Deus enviaria também serpentes ao seu próprio povo rebelde. Temos também o texto de Jeremias, capítulo 9, a partir do verso 11, que diz assim: Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Está falando de Jerusalém. Verso 12. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Verso 13. Respondeu-lhe o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Ou seja, homem da iniquidade são os homens que andam sem lei. Iniquidade é nomos. A significa sem, nomos, lei. Sabemos que a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Verso 14. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Ou seja, eles se prostituíram com outros deuses e andaram segundo o seu próprio umbigo, segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio ventre. Verso 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto,
e lhes darei a beber água venenosa. Olha aí, mais uma vez, Deus concedendo água venenosa e amarga ao povo rebelde. Temos uma passagem interessante no livro de Números, capítulo 5. Nós sabemos que Apocalipse 17 tem uma mulher prostituta que anda sobre uma besta. Sabemos também que essa prostituta é a mulher virtuosa que se apostatou, que se prostituiu. As duas casas de Israel que se prostituíram. A apostasia dessas duas casas, desse povo de Deus, dessa mulher, dessa igreja, dessa sinagoga do Eterno. E aqui em Números capítulo 5, vai falar que quando o marido desconfiava da mulher por uma prática de adultério, ele tinha que levar essa mulher ao sacerdote, e o sacerdote lhe dava para beber águas amargas. E se a mulher fosse inocente, nada lhe aconteceria, e ela seria ainda mais fértil e daria luz a muitos filhos. Mas, se ela tivesse cometido adultério, se prostituído, isso nós devemos entender também espiritualmente, porque essa lei foi dada literalmente ao povo de Israel. Mas nós estamos olhando para a mulher prostituta de Apocalipse 17. Se essa mulher se prostituiu, o que iria acontecer com ela? Verso 21, iria descair a coxa e inchar o ventre, e ela seria maldita no meio do povo. Vocês podem ler o livro de Números a partir do verso 11 até o verso 31. Então, essas águas amargas é o teste da mulher, da igreja. Se ela beber e for pura, não morrerá. Mas se ela beber e for prostituta, infiel, vai morrer espiritualmente. Jeremias 23, a partir do verso 13. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas, verso 14, de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Lembra lá de Apocalipse capítulo 11? A cidade que espiritualmente, onde foi sacrificado o Senhor Yeshua, como Sodoma e Egito? Verso 15. Porquanto se diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre esta terra. Olha aí, mais uma vez, água venenosa a um povo rebelde. Verso 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Verso 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Verso 19. Eis a tempestade do Senhor. Lembra da tempestade que nós falamos no livro de Ezequiel? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, é um redemoinho, é um forte vento. Tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, verso 20, até que ele execute e cumpra os seus desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. Está vendo, irmãos? Como está falando para o tempo do fim, dessa tempestade, de granizo, de vento, de trovões, de raio, como nós estudamos no livro de Ezequiel.
Sobre esses que deixam a água amarga para o povo beber, eu quero ler o trecho de Ezequiel 34, que é o livrinho de Apocalipse, o Evangelho Eterno. A partir do verso 1 dizendo: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha aí a dura repreensão, né? Só pensam em si, né? Não pensam nas ovelhas. Verso 3, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha os navios de Tarsis aí, aqueles que exploram as ovelhas, aqueles que tiram a sua gordura, o ouro, a prata, a lã, mas não alimentam as ovelhas, não cuidam das ovelhas. Dura demonstrações contra os pastores da casa rebelde. Verso 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha aí, dura demonstração. Verso 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ou seja, deixaram as ovelhas perdidas, né? Como se não houvesse pastor. Verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Verso 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, verso 10. Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo, fim, no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Lembra dos navios? 1/3 das embarcações que foram destruídas? O poder desses pastores, desses rabinos, da casa de Israel, do povo de Deus, que ensinam a mentira, que cuidam de si e exploram as ovelhas, e não as protegem, não as alimentam, com o verdadeiro alimento da palavra de Deus, vão perder as suas posições. Vai cair juízo e julgamento sobre eles. Verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Verso 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Que dia será esse? Dia de nuvens e escuridão? Tempo do fim. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Lembra desse texto de Isaías? Então, aqueles que buscarem a Deus com sinceridade, mesmo em dias de grande tribulação, ainda vão encontrar a Deus. Pulo agora para o verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Verso 16. A perdida buscarei e a desgarrada a tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, verso 17. Ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ou seja, vai ter juízo tanto para pastor quanto para ovelha. A ovelha que não quis ouvir a mensagem verdadeira, também vai ter que prestar contas a Deus. A ovelha que buscou a mentira, porque interessava, porque era agradável aos olhos, aos ouvidos, também vai ser cobrado dela.
E finalizo esse Ezequiel 34, o verso 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes será de pastor. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então haverá um só Senhor, um só Deus, e um só povo. E esse servo, Yeshua, será o nosso único pastor, nosso único Senhor. Zacarias, capítulo 11, verso 15 e 16. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Essas águas amargas também pode ser entendida como as águas do rio Eufrates. Se você estudar sobre o rio Eufrates no sentido espiritual, você vê que ele é a divisa entre a terra de Israel espiritual e a Babilônia espiritual. E quem bebe das águas do Eufrates está bebendo águas venenosas. Jeremias 2,18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? E um texto-chave, que as águas do Eufrates são venenosas, Isaías 8, a partir do verso 5. Falou-me ainda o Senhor dizendo, verso 6, em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, Siloé é Shiló, é enviado em hebraico, é Yeshua, as águas de Yeshua. Em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, verso 7, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Então esse rei da Síria aqui é uma figura do anticristo. Quando Yeshua disse aos fariseus, dizendo, a mim não recebeis, mas se outro vier, vós o recebereis. Então, quem não quer beber as águas doces de Shiló, vai beber as águas amargas do Eufrates. Como nós falamos aqui, vai ter eventos literais, mas segundo a interpretação espiritual, e não pegar o literalismo da letra e transformar em eventos literais. Aí eu creio que nós estamos cometendo erros muito graves, porque a gente vai ver Deus atingindo a natureza, os rios, as árvores, as ervas, os mares, as estrelas, a lua, o sol. E eu penso que Deus tem o propósito de atingir os homens que não estão andando com seus caminhos retos. Então eu penso que até agora, a terceira trombeta, o seu entendimento é espiritual e terá, naturalmente, consequências literais, de acordo com o entendimento espiritual.